Olá, turma. Professor Marcos Vinícius na área. Mais uma correção de atividade, a atividade 0302 da disciplina Contabilidade de Custos. Vamos à correção. Primeira questão. Conceitue custeio variável de acordo com Martins 2010. O professor Eliseu Martins diz que custeio variável é um método que aloca aos produtos apenas os custos variáveis, deixando os custos fixos para serem apropriados como despesas incorridas no período, alocadas diretamente ao resultado. Segunda questão, explique o comportamento dos gastos fixos, variáveis e mistos, através de seus conceitos, suas características e exemplos. Começando pelos fixos, decorre da atividade operacional da empresa, independentemente se há produção ou venda de um produto ou serviço. A característica dele, valor total do gasto não se altera, valor unitário do gasto se altera. Estudamos isso em sala de aula. Exemplo, aluguel. Variáveis. Decorre apenas em razão do volume de produção ou venda de um produto ou serviço. Característica dos gastos variáveis. O valor total do gasto se altera em razão do volume de produção ou venda. O valor unitário do gasto não se altera em razão do volume de produção. Opa, o valor unitário, isso, o valor unitário dele não se altera. Tá? Já o valor total, que é o contrário do fixo. Tá? E os gastos mistos, também conhecidos como semivariáveis, consiste na composição dos gastos das empresas, em que pode haver uma parte fixa e uma parte variável. Apresentam variações de acordo com o volume de produção ou elaboração de um bem ou serviço. Exemplo, energia elétrica. Então, terceira questão, o que são os custos semivariáveis? No tocante ao conceito de custo semivariável, são custos que podem variar em função do volume de produção e de venda de uma empresa, mas não na mesma proporção. Isso se classificam desta forma. Quarta questão, explique como são separadas as partes fixa e variável dos custos semivariáveis em quatro passos, utilizando o método dos pontos máximos e mínimos. O passo 1, então, identificar os valores máximos e mínimos considerando a quantidade de vendas e o custo total. Passo 2, calcular as diferenças dos valores entre os períodos para determinar o custo variável unitário. E o passo 3, que a gente divide em dois passos, tá? Lá no material você vai ter só três passos, mas porque o passo 3, na verdade, são dois passos separados, tá? Então, primeiro, no passo 3, descobre-se a parte fixa, utilizando os períodos de pontos máximos e mínimos, e subtraindo a respectiva parte variável do seu custo semivariável total, tá? E depois, o passo 4, descobre-se a variável dos demais períodos, subtraindo o respectivo custo semivariável total da parte fixa encontrada. Né? Por que a gente dividiu em dois passos? Porque nem sempre, na utilização dos pontos máximos e mínimos, todos os períodos vão dar a mesma parte fixa. Ela vai dar ali algumas distorções. Então, para que não haja essa distorção, você vai primeiro fazer ou descobrir a parte variável, tá? Aliás, descobrir a parte fixa dos pontos, do ponto máximo e entre o ponto máximo e o ponto mínimo. Tá? E aí depois você vai utilizar nos outros períodos. Tá? Você utiliza, descobre a parte fixa com os dois períodos encontrados, em que um é o máximo e o outro é o mínimo, e depois, no quarto passo, é que você vai descobrir a variável dos demais períodos, porque você já tem a parte fixa determinada pelos dois períodos utilizados no passo 3. Ok, pessoal? Quinta questão, determine a parte fixa e variável. Então, agora fazendo o cálculo, né? Aqui foi a teoria, vamos aqui para a prática. Na quinta questão, determine a parte fixa e a variável de cada mês no quadro abaixo, considerando os custos semivariáveis e as horas apontadas na produção durante o primeiro quadrimestre de 2023. Então, nós temos aqui os primeiros 4 meses do ano
E em cada mês nós temos neste quadro as horas apontadas e os custos semivariáveis desta produção, tá? E aí, como é um custo semivariável, nós precisamos saber qual é a parte fixa e qual é a parte variável deste custo semivariável. Tranquilo? Então, obedecendo os passos da teoria da quarta questão, nós vamos encontrar o ponto máximo e o ponto mínimo, entendendo que o ponto máximo é o mês 1 e o ponto mínimo é o mês 3. Correto? Conferido, ó. Das horas apontadas, 3.000 é o maior, 2.700 o menor. Dos custos semivariáveis, 410.000 é o maior, 380.000 é o menor. Então, nós vamos pegar os dados desses dois períodos aqui, o mês 1 e o mês 3, ok? Então, ó, no máximo, o mês 1, 3.410 mil reais, no mínimo, 2.700 horas e 380 mil reais. Aí o custo unitário destes dois períodos, você vai fazer o quê? Você vai pegar o valor dos custos e dividir pela quantidade das horas, ou pela diferença da quantidade das horas. Tá? Então, a diferença do custo, 410 menos 380, dividido pela diferença das horas, 3.000 menos 2.700. E aí você vai encontrar um valor de R$ 3. Tá? Ou seja, você vai dividir aqui, ó, R$ 30.000 dividido por R$ 300. Vai encontrar R$ 3, que é o custo unitário, que você vai aplicar para encontrar a parte é, 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 que você vai encontrar, né, as partes aqui, tá, dos períodos. Vamos lá, então. No M1, a parte variável vai ser o quê? Você vai calcular 3.000 vezes 100, né? Que vai ser igual a 300.000. Tá? E a fixa, 410.000, menos os 300.000 que você encontrou. Né? Você encontrou, então, R$ 110.000. Ok? No M3, você vai pegar os 2.700, multiplicar por 100, você vai encontrar 270.000. A fixa, você vai pegar os 380.000 menos os 270.000, você vai encontrar 110.000. Então, aqui, ó, no terceiro passo, nós encontramos a parte variável dos períodos máximos e mínimos, e agora vamos encontrar a parte variável dos demais períodos. E aí é fácil. Você vai pegar o total dele, que é 390, menos 110, que é a parte fixa, 280. E da variável, 400 menos 110, 290. Ok? Então, é isso. Temos aí a nossa quinta questão. Sexta questão: separe os custos variáveis dos custos fixos e, em seguida, apresente a DRE do método de custeio variável da empresa Prodac, que forneceu os seguintes dados de um determinado período em que produziu 50.000 unidades a um preço médio de venda de R$ 5. E aqui nós temos, ó, todos os custos, né, com os seus valores. Alguns deles precisam serem trabalhados, tá, para que você possa, então, apresentar a DRE. Tá? Então, o primeiro deles é a receita de vendas, tá, pessoal? Por quê? Porque não tem aqui, né? Receita de vendas. Nós vamos precisar para a DRE. Então, a receita de vendas, aqui no texto diz que produziu 50.000 unidades a um preço de venda de R$ 5. Ou seja, está deduzido aqui na questão que ela vendeu, essa empresa vendeu, né, todas as unidades produzidas. Então, 50.000 vezes R$ 5, R$ 250.000. Outro dado que não está em reais é a comissão de vendedores, né, que está 10% das vendas. Então, nós encontramos o valor da venda, e aí é só pegar 250.000 vezes 10%, encontramos o valor da comissão. E aqui é uma despesa. Né? O que mais? A matéria-prima está em unidade, né? Nós vamos colocar ela em valor total.
Então, são 50 mil unidades produzidas, vezes 50 centavos, 25 mil reais. E as embalagens também, que está em unidade, 50 mil vezes 20 centavos é igual a 10 mil reais. Ok? Feito isso, nós já temos aqui a condição de saber quais são, ou qual é o valor dos custos fixos e despesas. Por quê? Porque elas vão direto para o resultado, nós estamos trabalhando com custeio variável, então a gente precisa desse valor separado dos custos fixos e despesas. Então nós temos, ó, pela ordem aqui, 20 mil de honorários da diretoria. Na letra B, 25 mil que nós calculamos de comissão de vendedores. Professor, entra aqui? Entra. É despesa, mas vai entrar tudo junto aqui, tá? Custeio variável. Mais 1.500 de energia elétrica da empresa, mais 5 mil de propaganda. Opa, saltou a energia da fábrica? Sim, porque a energia da fábrica, se ela está separada da energia da empresa, é porque ela vai ser custo, e esse custo ele vai ser variável, tá? Ele vai ser variável. Se ele é só da fábrica, ele é variável. Se ele é da empresa, aí ele é fixo, tá? Ele é variável porque, sendo a energia só da fábrica, tem como você saber, né, cada produto consumiu de energia elétrica, tá? Então, 2.000 vai ser variável. Então, a gente saltou aqui o... A gente saltou aqui a energia elétrica da fábrica, bom? Porque ela vai ser variável. Então, coloco os 5 mil aqui, ó, tipo propaganda, mais R$ 1.000 do prédio, e somando, nós temos 52.500. Já com custos variáveis, nós vamos pegar a energia elétrica da fábrica, R$ 2.000, mais 25 mil da comissão, perdão, mais 25 mil da matéria-prima, mais 10 mil das embalagens. E aí temos 37 mil de custos variáveis. Montando, então, a nossa DRE pelo modelo do professor Eliseu Martins, a DR de custeio variável, você vai, na primeira linha, colocar a receita de vendas de 250 mil, subtrair ou deduzir dessa receita o custo variável dos produtos vendidos e só o custo variável, 37 mil, a margem de contribuição, e aí você subtrai 250 mil menos 37, você encontra essa margem de contribuição, que é sempre a receita de vendas menos os custos variáveis, e aqui mostra quanto que os produtos contribuirão para pagar as despesas fixas, perdão, os custos fixos e as despesas. Então, calculamos lá, deu 52.500 de despesas, margem, opa, aqui não é margem de contribuição, está errado. E aí nós temos o lucro, né, que a gente vai chamar de lucro gerencial, né, de 160.500. Ok, pessoal? 160.500. E aqui a gente encerra a nossa correção da atividade 0302 da disciplina Contabilidade de Custos. Até a próxima.